Y hoy nosotros vamos a hablar del capítulo 10. El capítulo 10 es el capítulo que habla de la tribulación del siervo. O sea, nosotros sim, los siervos, passamos tribulações, ok? Tribulações. E não sei se vocês se acordam, mas eu já expliquei há um tempo atrás que tribulação significa aquele processo para ser com que se produza fruto. Cada tipo de não sei se árvore ou planta que produz semillas, ela passa por el tribulum, que é para ela produzir seus frutos. El trigo, toda semilla normalmente ela passa. Há alguns que passam por tribulações mais levianas, que apenas sarandeando você já vai conseguir sacar seus frutos. Há outros como el trigo que você tem que passar por uma tribulação mais forte, o tribulum mais forte, para produzir frutos. Então, a tribulação ela se basa em processo que uno passa para produzir frutos. Ora, frutos com relação aos frutos do Espírito Santo, ora, frutos com relação a desarrollar frutos na obra, resultados, ora também frutos para desarrollar frutos de obediência, frutos de arreglos com Deus. Porque há tribulações que você provoca. Então você vai passar uma tribulação que você provocou para que você aprenda a produzir frutos de obediência, aprenda a produzir frutos de disciplina, aprenda a produzir frutos de respeito, aprenda a produzir frutos de lealdade, enfim. Quando a tribulação é você que provoca, você também vai passar por ela para produzir algum tipo de fruto para lhe ajudar a moldear seu comportamento, a ajudar a você a disciplinar-se. Outras tribulações que somos levados por el Espírito Santo é para nosso desarrollo ou para um propósito de la obra. Ok? Está claro? Então aqui hablamos aqui de 3 tipos de tribulação. A tribulação que você provoca com um malo comportamento, com um malo hábito, com uma mala disciplina. E ele fruto que vai produzir é aprender a ser disciplinado, aprender a ser obediente, aprender a ter buenos hábitos. A tribulação que sou levado para desarrollar os frutos do Espírito Santo em mim, como a paciência, a fé, o amor, a templança, a bondade, a mansedumbre. E há a tribulação também para benefício da obra de Deus, que foi, por exemplo, o que Jesus passou. A tribulação que Jesus passou foi para nosso benefício, foi para o benefício da obra. Mas você tem que saber identificar o que é tribulação e que tipo de tribulação você está passando. Ok? Pero toda tribulação, quando é bem aproveitada e analisa, e vê, e medite na tribulação que você está passando, ela lhe vai generar frutos positivos. As tribulações del servo. Aí abaixo está escrito: o primeiro ponto que você tem que entender da tribulação o diabo terminou por colaborar com o plano de Deus, fazendo sua parte e sem querer ajudando-lo. E esse é o ponto central da tribulação de Cristo e da maioria das tribulações, ok? Esse é o ponto central da maioria das tribulações. As tribulações que o diabo provoca em nossas vidas, traindo alguns certos problemas que passamos, persecuções ou algo similar, essas tribulações já tem um ponto central, que é colaborar com a vontade de Deus. O diabo ele não sabe, pero ele acaba quase sempre colaborando com a vontade de Deus. E daí, temos aí este versículo que é magnífico. Sabemos, además, que os que amam a Deus, todas as coisas los ajudam para el bien, não? Ajudam a bien. Isto é, a los que conforme a su propósito são chamados. O diabo impulsou ao Senhor Jesus um sofrimento limitado, ou seja, apenas por algumas horas. Pero, em compensação, aquelas horas de tribulação produziram um resultado maravilhoso para toda a eternidade, e é o mesmo que deve suceder
com os servos buenos e fieles. Vamos entender de lo que se trata isso. Você que é servo, você que quer ser servo, você que quer fazer a vontade de seu Senhor, porque a Bíblia fala que tudo coopera para o bem de aqueles que amam a Deus. Amar a Deus é sacrificar por Deus. Amar a Deus é servir a Deus, renunciar por Deus, fazer a vontade de Deus e negar minha vontade. Então, se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e eu tenho consciência que eu estou vivendo, que estou fazendo tudo para amar a Deus, amando a Deus, eu vivo por amor e para servir a Deus, então tudo o que acontece a meu redor vai cooperar para mim bem, seja qual problema que seja qual situação que seja qual persecução que seja qual dificuldade que seja. E na verdade, isso em teoria é muito bonito. Em teoria, todos nós temos isso bem simples em nossa mente. Pero quando você passa a tribulação, a dificuldade, a persecução, quando você sente na pele, parece que este versículo se volve em grego, se volve um idioma incompreensível. Porque se eu estou seguro que tudo coopera para mim bem, porque amo a Deus, porque sirvo a Deus, então por que vou permitir a ansiedade, a desesperação, a preocupação? Por que vai permitir ser dominado por sentimentos de desespero, de aflição exagerada, uma vez que eu sei que aquela situação vai cooperar para mim bem, e ele bem maior que minha salvação? Então, quando eu tenho isso em minha consciência por completo, termina que eu estou tão seguro em tudo, que sei que tudo coopera para mim bem. Agora, isso só não vai falhar no caso de que você não está seguro de que ama a Deus. Em outras palavras, se você tem dúvidas de que sirve de hecho a Deus, se você tem dúvidas de que de hecho você hace a vontade de Deus, você ama a Deus. Então, se aqueles que não estão seguros de seu amor hacia Deus, então para isto sim, há uma preocupação com relação a los problemas, a las situações, a las persecuções. ¿Por quê? Porque se ele não está seguro de seu amor hacia Deus, então há coisas que não cooperam para seu bem, há coisas que cooperam para seu mal. Agora, uma vez que eu estou seguro, uma vez que eu tenho 100% de certeza, está dentro de mim, e minha consciência, já falamos sobre isso, minha consciência é testigo, minha consciência é meu testigo de que se eu amo a Deus e vivo nisso, todos os dias eu provo isso, eu executo isso, então eu não tenho que temer a nada, eu sou servo, amo a Deus diariamente, então todo, absolutamente todo, sem exceção, vai cooperar para mim bem. Gente, isso é fantástico, isso é magnífico, é viver despreocupado, é viver, como falamos, em la dependência de Deus, é confiar. Antigamente, allá no Oriente, não? Quando se tinham servos, e todos tinham bem claro em sua mente o que significava ser um servo, havia muitos casos que havia um servo que servia a seu senhor, não? E muitas das vezes, quando seu senhor morria, este servo ele passava a servir a los hijos desse senhor. Sin embargo, não é a mesma coisa. Ele servo normalmente, a única possessão dele é seu senhor. Havia algo que era muito comum entre os servos. Quando o senhor morria de alguma enfermidade, qualquer coisa que o senhor morria, e se o senhor ia a ser enterrado, sepultado, ele servo também ia em vida ser sepultado com seu senhor. Ele elegia por vontade própria ir à morte, ser enterrado vivo. Você vê aquele conceito de servo era algo tão magnífico, porque a única possessão era seu senhor, e se seu senhor morir, para ele já não tinha mais nada nesta vida. Mira o nível
da origem da palavra servo. Mira o nível da explicação, do significado de hecho, de que é ser um servo. Gente, já parou para pensar? Já que meu Senhor não vive, eu não quero mais viver. A vida perde o sentido para o servo. E essa mesma concepção que temos que ter, esse mesmo conceito temos que ter adentro nosso com relação a nosso Senhor. O único sentido de nossa vida é servi-lo. Se não há como servi-lo, não há nada que fazer. Não há que fazer. Não há. Acabou a vida, acabou o sentido. Será que você já tem este conceito desenvolvido adentro suyo? Não sei se você se acorda, há um tempo atrás que falei para vocês que as únicas duas coisas que você tem que ter na vida é sua salvação e o direito de servir a Deus. Isso nadie lhe pode quitar. É o que falamos ayer. O único que pode destruir um servo é ele mesmo. Mira que conceitos fantásticos. Mira que grandeza significa ser servo. E nós outros, às vezes, nos confundimos e pensamos que somos servos porque vamos à igreja. Somos servos porque entregamos 10% do nosso salário. Somos servos porque às vezes nos ajudamos a limpar a igreja e evangelizamos. É muito mais profundo de lo que hacemos. Temos que fazer muito mais e aún se é pouco. Se vamos levar de hecho a la prática lo que a Bíblia refere de um servo. Um servo é muito mais. É muito mais entrega, é muito mais renúncia. Ah, não sei se consigo. Se você não conseguir isso, você vai viver para quê? Que outro sentido há em la vida? Dime. Se todos lhe vão frustrar, se todos lhe vão levar a um vazio, a um desespero. Então, ele primeiro aí, para que você entenda, é entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando o diabo vem actuar contra ele servo, que deixa um servo de Deus, tudo que ele diabo provoca ao seu redor, diretamente ou indiretamente ao servo, vai cooperar, 100% vai cooperar para ele bem dele. E ponto. Nem mais, nem menos. Ok? O segundo ponto. A partir de aí, é que os servos de Deus devem entender as razões de las tribulações. Já falamos sobre tribulações, hein? Toda tribulação que os servos passem e devem passar é para seu próprio benefício. A ação de la tribulação de los servos de Deus vem de parte do diabo, pero os benefícios que produz são de parte do Senhor. Há muitas tribulações que o diabo pode provocar, ou até mesmo motivado por pensamentos do diabo, não? Pero os frutos que vão produzir, lhe vão ajudar. Tudo depende com você entender as razões de las tribulações. E você não vai lutar contra a tribulação, você vai apenas passar por la tribulação de la maneira que se deve. Quanto mais tempo, apunta isso, quanto mais tempo eu tardar para entender a razão de uma tribulação, mais amarrada estará minha vida. Então você não pode tardar em entender o porquê da tribulação, a razão da tribulação. Pastor, como que eu hago para entender rápido, compreender rápido, estando em espírito, tendo intimidade com Deus, estando bem com Deus? Ok? Por breve tempo nos entristecerá passar por tormentos. Pero nuestra fé, uma vez aprovada, nos hará conquistar a salvação. E finalmente, o Senhor Jesus será exaltado em nós. Isso é fantástico. Então, toda tribulação passa, a não ser a tribulação de viver aqui na terra, aí hasta a morte física. Pero toda tribulação passa, toda e qualquer tribulação passa. Se não passar em 1 ano, passa em 2 anos, em 3 anos, 4 anos ou com a morte, pero vai passar. Vai passar. É isso que me consola. Você crê o quê? Que eu vivo consolado por lo quê? Sabendo que tudo vai passar, aunque eu morra, que pero vai passar. E vou chegar à vida eterna, ok? Então, por um breve tempo. Pero aí entra o secreto. Eu tenho que ser aprovado em la tribulação. Quando que eu sou aprovado em la tribulação? Quando eu produzo o fruto
que a tribulação me pide. Quando eu produzo aquele fruto que a tribulação me pide, eu sou aprovado. Ele fruto de paciência, ele fruto de fé, ele fruto de amor, ele fruto de mansedumbre, ele fruto de bondade, ele fruto de benignidade, ele fruto de domínio próprio. Uma vez que eu produzo este fruto, genera este fruto, eu fui aprovado. Agora, quando eu me entrego à tribulação, pensando em desistir, em desanimar, abandonar a fé, estou cansado, paro murmurando, reclamando, a tribulação nunca vai passar. Nunca vai passar. E sua vida vai estar amarrada para todo ele sempre. E é isso que observamos em muitas pessoas. A vida de ela está atada, amarrada, é porque ela não aprende o que tem que aprender. Ela não tem a capacidade de parar e autoanalisar, analisar as coisas ao seu redor e perceber o que Deus está querendo ensiná-la, perceber o fruto que ela tem que produzir. Se ela não consegue perceber este fruto e não produz este fruto, a tribulação nunca vai passar e ela nunca vai avançar. E é o que você tem que tomar cuidado, porque você está anos na igreja, meses na igreja, e sua vida está parada, estagnada, não avança. Você tem que analisar. O problema é que muitas vezes, ao revés de você tomar uma atitude, uma percepção e a humildade para entender que depende de ti, você quer agarrar tu problema, sua situação e falar assim: Deus está aqui, soluciona. E passa um par de dias, começa a reclamar: Deus não me responde, Deus não me responde, Deus não soluciona este problema, ele propôs uma campanha na igreja, ele pastor. Você começa a pensar que a culpa é dele pastor, a culpa é da igreja, a culpa é dele propósito, e alguns acham que a culpa é de Deus. Ele porquê de sua vida não avançar, ele porquê de ele não avançar, quando na verdade só depende de ele, nada mais. Então tome cuidado para quizás você não está dentro da igreja, fazendo votos, campanhas, renegando, reclamando com Deus, pensando que a culpa está em todos, e tudo o que você necessita é autoevaluar-se e entender a razão de esta tribulação. Porque uma vez que você entende a razão, você vai provocar também que este fruto seja produzido. Aí assim você avança.